Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 31. João 8, 31. E o que eu quero pensar com você hoje é sobre o tema: a verdade dói, mas liberta. Eu quero que você leia esse texto agora com algumas coisas em mente. A primeira delas, Jesus está dialogando com o que poderíamos dizer ser o grupo mais religioso dos seus dias. Pessoas que, se víssemos ou se com elas convivêssemos, nós diríamos: essa gente é de Deus. Não tenha dúvida disso. A primeira coisa, portanto, é essa: Jesus está falando com pessoas ultra-religiosas. A segunda coisa que você precisa observar nessa leitura é que, se tem algo que Jesus não é e nunca foi e jamais será, é politicamente correto. Leia esse texto com estas duas coisas em mente. E veja que Jesus, conquanto tem usado de palavras muito duras, aliás, se eu dissesse qualquer coisa parecida com o que Jesus disse para aquele povo, para qualquer membro desta igreja, eu seria demitido na primeira assembleia. Não tenha dúvida disso. Mas veja que, conquanto sejam duras essas palavras, a verdade dói, mas liberta. Leia com estas coisas em mente. João 8,31. Jesus disse aos judeus que creram nele. Aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles, nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e no entanto procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é nosso verdadeiro pai. Jesus lhes disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo. O diabo é o seu pai, e gostam de fazer as coisas perversas que o diabo deseja. O diabo foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando o diabo mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que vocês não creiam em mim. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois vocês não pertencem a Deus. Samaritano endemoniado, responderam os judeus, os líderes judeus.
Não temos dito desde o início que você está possuído por demônio? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória, há quem a procure por mim, e Ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade, quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá? Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês, mas eu conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda, ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Em outras palavras, você não passa de um moleque. Naquela cultura era isso que eles queriam dizer: você não passa de um moleque. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para atirarem Jesus, mas Jesus se ocultou deles e saiu do templo. Duro é esse discurso. A verdade dói, gente, mas transforma. Você já se deu conta de como nós somos propensos a mentir? Omitir, às vezes aumentar, inventar, distorcer, propensos a dizer meias verdades ou até mesmo fazer elogios descabidos para nós não sermos prejudicados e nem ficarmos mal com as pessoas. Já percebeu? O que prevalece, tanto na sociedade à nossa volta, como na maioria dos nossos relacionamentos, é a ética do politicamente correto. Daí que, para não perder o amigo, entristecendo-o, desagradando-o, ou provocando ele, ou ferindo, ou machucando, talvez ofendendo, para não perder o amigo, a gente acaba comprometendo a verdade, ou omitindo a verdade, ou distorcendo a verdade. Por exemplo, nós rimos como se estivesse tudo bem, com a piada indecente que alguém conta na roda, ou envia no grupo do WhatsApp. Recebe uma piada indecente, para não perder o amigo, você kkkk. Nós dizemos: nossa, você não mudou nada, mas a pessoa, na verdade, estava velha, cabelo branco, gorda, barriguda, alguns nem mais cabelo têm, nossa, você não mudou nada. Nós não exortamos em amor o amigo, nós não exortamos em amor a pessoa que escolheu trilhar um caminho de morte, ou que resolveu falar mal de alguém perto da gente, porque a gente não quer perder o amigo ou não quer se dar mal. A gente faz de conta que está tudo bem, ou que não sabemos de nada, acobertamos, escondemos, quando a coisa aperta na família. Gente, é por essas e muitas outras que a gente percebe que o que move as pessoas, na maioria das vezes, é a ética do politicamente correto. Porque a gente sabe que a verdade dói. A gente sabe que ela dói e pode nos colocar em situações difíceis e até nos fazer perder amigos ou privilégios. Mas deixa eu te dizer uma coisa que a palavra de Deus deixa muito claro. Se a verdade não doer, produzindo em nós arrependimento, produzindo em nós fé, se a verdade não doer, produzindo em nós esperança, transformação, do que terá valido o nosso testemunho cristão, mesmo mantendo o amigo ou o privilégio? Se a nossa verdade não dói a ponto de fazer o outro crescer e mudar,
do que adianta sorrisos e conversas fúteis, superficiais. Paulo, o apóstolo, tem uma palavra boa sobre isso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 7 e veja nos versos 8 a 10 o que ele falou sobre a verdade que dói. 2 Coríntios 7, e Paulo aqui está dizendo que na verdade ele foi como Jesus foi para aqueles líderes judeus. Paulo escreve, 2 Coríntios 7, 8, não me arrependo de ter enviado aquela carta severa. Entre a primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta, que é esta que nós estamos lendo aqui, entre a primeira e a segunda carta, ele mandou uma outra carta, que os estudiosos dizem que se perdeu. E se perdeu porque Deus não quis que ela ficasse no cânon bíblico. E essa carta que se perdeu, foi uma carta muito severa, muito dura. Talvez por isso Deus não tenha preservado para nós. Tratava-se de problemas muito pontuais e específicos dos coríntios. E aí Paulo diz, não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. A dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum quando lhes entristecemos, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Percebeu, meu povo? Percebeu? O cristianismo não é politicamente correto. Como Jesus não foi, como Jesus não é, como os apóstolos não foram. Nós somos chamados para, se preciso for, causar um tipo de tristeza dolorosa, sim, mas tristeza que cause, produza arrependimento e gere transformação. Tudo isso, como sempre fez Jesus, com graça e verdade. Confrontando o pecado, comunicando o caminho, comunicando a verdade, comunicando a vida que é Jesus. Para isso nós somos chamados. Outra coisa, é desse tipo de amigo que causa dor e tristeza, que te faz ir ao arrependimento que você precisa, que eu preciso. Gente, amigos que só dizem o que a gente quer ou gosta de ouvir. Pessoas que, se preciso for, não nos entristecem, não nos causam dor, exortando-nos e guiando-nos graciosamente através do caminho do arrependimento, da confissão do pecado, em busca de transformação pela palavra no poder do Espírito. Gente que não age assim com a gente, pode até servir como colega, mas não poderá ser o tipo de amigo que você precisa por perto. Perto de você, perto do seu coração, o amigo, a amiga que você precisa por perto. É aquele ou aquela que, se preciso for, te causa dor. Confrontando-o com a verdade. Apontando o caminho, a verdade e a vida. Chega de amizades que só fazem cafuné no seu ego. Isso é colocar ar-condicionado no trem desencarrilhado a caminho do inferno. Outra coisa, igrejas ou pastores que não levam a sério a exortação, que não levam a sério o estímulo, o encorajamento pela palavra de Deus centrada no Evangelho de Cristo, seja no púlpito, seja nos pequenos grupos, seja nos aconselhamentos ou nas conversas entre irmãos, igrejas, membros de igrejas, pastores, que não agem assim, não são o melhor que devemos procurar para a nossa vida. Dessa forma, gente, eu lamento tanto quando alguém, ao ser de alguma forma confrontado, exortado ou encorajado a mudar,
se afasta e decide sair ou mudar de igreja, simplesmente porque não gostou e não quer ser contrariado. Me faz lembrar do que Paulo disse na segunda carta ao Timóteo. A gente assim fica buscando apenas coisas que dão comichão no ouvido. Esse é um caminho de morte. Porque eu repito, se Jesus tivesse feito o discurso que ele fez para os fariseus, para você, é bem provável que você teria agido como eles. Ou teria se arrependido e mudado. Todos nós, eu e você, nós precisamos de irmãos, de amigos, de igreja, que hajam nos moldes do que Jesus fez, do que Paulo disse aos Coríntios e do que Paulo escreve aqui em Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6, de 1 a 3, Paulo diz assim, irmãos, veja, ele não está dizendo para o pastor, ele está dizendo para a igreja toda, membros, líderes, diáconos, presbíteros, pastores, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, agora cuidado, a gente pensa, quando fala em pecado, a gente só pensa em adultério, bebedeira, droga. Mas se você quer ver o tipo de pecado de que Paulo está falando, leia o que ele escreveu antes disso, no capítulo 5, quando ele falou das obras da carne. Fofoqueiros, pessoas facciosas, que dividem, são pecadores. E a lista das obras da carne ali em Gálatas 5 não é exaustiva. Então Paulo está dizendo que é papel e tarefa da igreja, dos irmãos, ao contemplar um irmão vencido por algum pecado, ou seja, que não consegue se levantar dele, que persiste em andar nele. Vocês que são guiados pelo Espírito, e aqui de novo, cuidado, muita gente pensa que esses guiados pelo Espírito é uma casta especial. Não, no vocabulário de Paulo, guiado pelo Espírito é quem é crente. Porque quem não é guiado pelo Espírito, no vocabulário de Paulo, é carnal. E carnal para Paulo é gente que não nasceu de novo. Eu poderia te mostrar os textos, mas o tempo não permite. Então Paulo está dizendo, vocês crentes, irmãos, quando virem alguém vencido por algum pecado, com mansidão, devem ajudá-lo a voltar ao caminho certo. A palavra grega para voltar ao caminho certo, que a NVT usa, dá a ideia de restaurá-lo, remendá-lo, costurá-lo. E cada um cuide para não ser tentado, ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor que se traduz em ajuda, em socorro ao próximo, ao irmão. É para isso que existe igreja. É para a gente exortar uns aos outros, é para a gente, com mansidão, ajudar uns aos outros, remendar uns aos outros, com exortação, com estímulo, com algum tipo de confrontação que nos faz acordar. Agora Paulo vai na jugular, quando ele diz no verso 3 de Gálatas 6, se vocês se consideram importantes demais para não ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Será que nós somos... Gente, eu leio esse tipo de palavra, eu fico perguntando se nós somos de fato crentes. Porque a gente não vive isso aqui. E nós temos que viver isso aqui. Esse é o tipo de crente, de irmão, de amigo, de pastor, de igreja que eu e você precisamos para nós e que precisamos ser. As pessoas e o mundo ao nosso redor estão desesperadamente precisando de gente que não seja politicamente correta, mas que seja cheia de graça e verdade e viva para dizer a verdade de Deus, no poder do Espírito de Deus, fundamentado na palavra de Deus, mesmo que gere tristeza. Afinal, como disse Paulo, a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação, segundo os Coríntios 7:10. Veja o caso de Jesus no texto de João que a gente leu no início. Depois de um longo debate, Jesus vem debatendo com esses fariseus, não era de agora.
depois de um desgastante e perigoso debate com os líderes judeus, o que quase custou a vida de Jesus, a liberdade de Jesus naquele momento, você pode ler em João 8:20, que Jesus só não foi preso porque não era a hora dele, Deus não deixou. Então, depois desse longo debate, Jesus obteve aparentemente, algum êxito. Porque o verso 30 de João 8 diz que muitos que o ouviram dizer essas coisas, ouçam o verbo, creram nele. Creram nele. Agora cuidado, porque é provável que muitos de nós pararia por aí dizendo, ótimo, veja quantas decisões por Cristo, quantas mãos levantadas, quanta gente respondendo ao apelo do pastor, quantos batismos. Aliás, gente, é muito assim que crentes e igrejas se comportam, lamentavelmente. Ou seja, houve alguma profissão de fé, passou pelo batismo, missão cumprida, acabou, é crente, e Jesus diz, não é bem assim. Tanto que ele prossegue no discurso dele. Ele prossegue no discurso dele para nos dizer que tem um tipo de crença ou de fé que não é genuína e que engana, mas não é genuína. Olha o que ele diz, não sou eu que estou dizendo. João 8:30. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Agora olha o que Jesus faz, verso 31. Jesus disse aos judeus que creram nele. Glória a Deus! Parabéns, bem-vindo à família da fé. Foi isso? Não, ele diz assim: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se... Ele está dizendo que tem um tipo de discípulo que não é verdadeiro. Seria seu caso? Verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. E aí, na medida em que você permanece fiel ao meu mandamento, você conhece a verdade. E a verdade vai libertando você. Esses são meus discípulos verdadeiros. Permanecem na minha palavra. A minha palavra produz neles conhecimento da verdade. Essa verdade os constrange ao arrependimento. E na medida em que se arrependem e que buscam graça para viver, vão sendo libertos das amarras do diabo, da carne e do mundo. Sabe o que Jesus está dizendo para a segunda igreja hoje à noite? Que decisões e profissões públicas de fé seguidas de batismos são importantes, mas não são tudo. Aliás, ouça o que o próprio Jesus realmente disse na grande comissão, Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações. Façam discípulos, essa é a ordem, esse é o imperativo. Façam discípulos de que forma? Batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois de batizado, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Verdadeiros discípulos, crentes de verdade, são os que ouviram o Evangelho, creram em Jesus para a salvação, e somente em Jesus, na vida e na obra de Jesus. Em seguida eles professam publicamente a fé, eles se batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eles não param aí. Esses homens e mulheres de Deus, se são verdadeiramente discípulos de Jesus, vão ir além, muito além da profissão de fé e do batismo. Como? Eles vão permanecer na palavra. E eu te digo que eu vou voltar aqui, noutro momento, para pregar apenas sobre o verso 31. O que significa permanecer na palavra? Permanecerão na palavra, permanecerão fiéis aos ensinos de Jesus, prosseguirão aprendendo, vivendo, obedecendo a todas as coisas que Jesus nos ordenou na palavra. Portanto, gente, ouça, e eu queria que isso te tocasse, te alertasse. Crente, não se contente apenas com sua profissão de fé e seu batismo, de ter nascido, e desde pequenininho seu papai ou mamãe colocado você naquele Moisésinho, lá no cantinho do coral.
Como eu tenho visto gente assim, que a vida toda não foi verdadeiro discípulo. Não se contente com profissão de fé, com batismo. Saiba que não basta ter seu nome no hall de membros da igreja e um dia ter sido assíduo, participado em muitas coisas da igreja. E geralmente essas pessoas foram assíduas e participaram quando tudo lhes era conveniente ou quando os pais ainda não tinham alguma força sobre as decisões dos filhos. Aí ele vinha à igreja. Não se iluda achando que você pode ser crente sem igreja. Porque você precisa aprender todas as coisas que o Senhor ordenou. E Deus estabeleceu a igreja como local de ensino e de exortação mútua. Portanto, por mais importante que tenha sido você nascer numa igreja, por exemplo, você ter sido batizado desde cedo, isso não é bastante. Isso não prova nada. O que prova é se você permanece na palavra, se essa palavra gera conhecimento da verdade, se essa verdade te liberta, se você para de dormir com a namorada, para de viver uma vida de casado como se fosse normal. Para de viver uma vida torta, achando que não, Deus é gracioso. Um adolescente me disse essa semana de uma igreja aí na cidade, que eu não vou dizer o nome para não receber processo. Onde o pastor diz, tudo é graça, 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 e o menino na maconha. E o menino no êxtase, e o menino chamando os da escola para balada, membro da tal igreja. E aí esse menino vira para o colega também crente e diz, e eu não vou parar, é graça, Deus me perdoa. Dá vontade de falar, leia Romanos 6. Você não pode dizer que é verdadeiramente discípulo se você não obedece a palavra. Para de achar que tudo é normal, deixa Deus arrancar essa casca. Para de pecar como se fosse normal, para de dar jeitinho, para, enquanto é tempo. João 8,31, Jesus disse aos judeus que creram nele, ele está dizendo para gente aparentemente crente, gente que creu nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Crentes são aqueles que crescem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na medida que crescem, eles vão sendo libertos da escravidão do mundo, da inclinação pecaminosa do coração e também do diabos. Crentes são os que crescem. Crentes são os que vão se vendo livres das amarras do pecado. Eu dou graças a Deus que Jesus Cristo não é politicamente correto. Graças a Deus que Jesus se guia pela verdade, doa quem doer. Sim, Ele é cheio de graça, mas também de verdade. Em Jesus, graça e verdade andam de mãos dadas, são indissolúveis, deve ser assim também conosco. E nesse texto que nós lemos, João 8, de 31 a 59, Jesus está tratando de um dos problemas mais comuns de todos os tempos. Mas que nos nossos dias, assim como foi lá com os fariseus, parece ter se tornado uma praga. Ou seja, fé que não é fé salvadora. E se Jesus fosse politicamente correto, ele teria deixado aqueles religiosos cheios de fé, mas sem fé salvadora, mortos, perdidos, enganados. Hoje à tarde eu quase chorei lendo o último post da menina ativista que se suicidou ontem. Quase chorei. Pensando, meu Deus, quanto engano no coraçãozinho dessa moça. Quanta gente enganada, achando que é discípulo de Jesus. Não que ela fosse, não que ela declarasse, muito pelo contrário.
No texto, Jesus fala de um tipo de discípulo que não é verdadeiramente discípulo. Tinha sim gente que o seguia, tanto na multidão, que disse, olha, muitos creram nele, João 8,30. Como ali no corpo apostólico, onde todos foram chamados pelo próprio Jesus para servir como apóstolo, inclusive Judas Iscariotes, o filho da perdição, João 17,12. Portanto, veja, que não é discípulo porque alguém tenha professado publicamente a fé. Não é discípulo porque foi batizado. Não é discípulo porque se integrou à igreja ou até serviu em posição de liderança. Nunca se esqueça, Judas Iscariotes era o tesoureiro apostólico, João 13,29. Tesoureiro. Deixe Jesus de novo dizer quem são os verdadeiros discípulos. Jesus disse aos judeus que creram, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos, então a verdade que vocês vão conhecer, a verdade vai libertá-los. Como é importante que o Evangelho de João nos traga com destaque, essa que era uma preocupação recorrente de Jesus. Aliás, João escreve esse evangelho porque ele quer destacar a preocupação recorrente de Jesus quanto àqueles que dizem ter crido, mas de fato não creram. O Senhor Jesus já tinha demonstrado esse tipo de preocupação lá no capítulo 2. Recorde comigo, João 2,23. João 2,23. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois Jesus conhecia a natureza humana. E aí, no capítulo 3, logo depois de Jesus ter dito isso, chega Nicodemos, o grande líder religioso, o mestre em Israel, e ele chega com um discurso bonito, e Jesus para e fala assim, Nicodemos, vamos começar do básico. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Você não é crente não, Nicodemos. Eu te conheço. A fé que você professa é falsa. Não é verdadeira. Porque a fé salvadora é a fé que abraça Jesus como água que satisfaz a sede da alma. A fé salvadora é aquela que vai em busca de água em Jesus, de pão em Jesus, de verdade em Jesus, de vida em Jesus. É aquela que diz, Senhor, eu tenho sede de Ti, como hoje de manhã nós refletimos no Salmo 63. Minha alma tem sede de algo, minha alma tem fome, e eu sei que é do Senhor, portanto mata minha fome em Jesus, mata minha sede em Jesus. Fé que não é fé salvadora, crê em Jesus, segue em Jesus, mas fazem isso tão somente para obter benefícios terrenos. Muita gente é evangélica e acha bonito, é chique hoje ser evangélico, chique, é requintado. Porque vê incoerência na doutrina, encontram bons amigos, o ambiente é aparentemente seguro, traz algum tipo de realização pessoal, afinal de contas você contribui financeiramente, você contribui para alguma causa, arrecada dinheiro para Brumadinho, faz alguma ação social. Para muita gente ser evangélico é nada mais, nada menos do que uma ONG, fazer parte de alguma entidade filantrópica. E Jesus diz, está tudo errado. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, vocês querem estar comigo, João 6,26. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais,
Não é porque vocês entenderam que os sinais revelam que eu sou Deus. Vocês não querem ficar comigo porque eu sou Deus. Vocês não querem ficar comigo porque entenderam os sinais. E os sinais dizem Jesus é Deus. Não, vocês querem ficar comigo porque eu dei pão. Agora, eu sou o pão da vida, ele diz no verso 35 de João 6. Quem vem a mim, come de mim, bebe de mim, nunca tem fome, nunca tem sede, mas vocês não creram em mim, embora tenham visto os milagres. Viram, quiseram, seguiram, tiveram fé, mas fé que não é salvadora. Fé salvadora é a que abraça Jesus como Senhor, Salvador, o único capaz de nos saciar, porque Ele é água e pão, o único capaz de nos dirigir, porque Ele é o caminho, o único capaz de nos orientar, porque Ele é a verdade, o único capaz de nos fazer viver vida plena, porque Ele é a vida, e a prova de que alguém tem abraçado a fé salvadora, ouça bem, a prova de que alguém é verdadeiramente discípulo é que essa pessoa permanece na palavra, cresce no conhecimento da palavra e vai se libertando progressivamente do pecado. Eu fico triste quando eu vejo crentes orgulhosos dos seus pecados de estimação. Cuidado. Cuidado, não queira defraudar o outro com seu corpo. Não queira seduzir o outro. Não use a língua para matar. Pare de querer viver uma vida sexualmente ativa sem estar casado. Isso é sim pecado. Deixa eu falar para vocês agora qual é a fonte da fé que não é fé salvadora. Onde essa fé que não é salvadora bebe? A gente aprende com os fariseus aqui em João 8. A fonte da fé salvadora, a gente já falou dela, é Jesus, a palavra de Deus. A palavra, o evangelho que nos aponta para Jesus, que revela que somos pecadores, que revela que não há nada em nós que nos leve a Deus, se Deus não entrar em nós e nos mudar. Essa é a fonte onde nós bebemos, Jesus, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, e nós sabemos que esse tipo de fé salvadora produz crentes santos, que desejam ser como Jesus, crentes que amam, crentes que praticam a verdade, dizem a verdade, a justiça. Essa é a fonte e o fruto dos discípulos verdadeiros. Mas que tipo de fruto produz quem não tem fé salvadora? O fruto da fé salvadora é a honra que se dá a Jesus, é o amor pelo irmão, é o desejo de ajudar, é a vida buscando tê-la em coerência com o Evangelho. Mas olha os fariseus aqui, João 8. Olha o fruto. Primeiro, verso 13, João 8, 13. A gente viu semana passada, eu não vou me delongar, só vou citar. Primeira coisa, você tenta invalidar a mensagem de Jesus quando ela chega em você. Esse é o fruto de quem tem fé, que não é fé salvadora. Ela logo retruca, ela logo tenta desacreditar sua mensagem. Verso 13, os fariseus disseram: você faz essas declarações a respeito de si mesmo, seu testemunho não é válido. Ponto. Já viu gente assim? Você chega com eles, com a palavra de Deus, ele fecha o livro. Fecha o livro na sua cara e diz: não, chega, isso é sua interpretação. Isso é tão perigoso. Depois, versos 18 e 19. A coisa vai chegando mais próxima ainda, aí eles, em vez de desacreditar a mensagem, eles vão além. Eles começam a ofender a honra de quem está levando a palavra. Olha o verso 18. Eu sou uma testemunha, e meu pai que me enviou é outra. Onde está seu pai? Perguntaram eles. Eles estavam fazendo referência a José. Estavam dizendo: você é filho bastardo, você é filho daquela mulher que diz que ficou grávida do Espírito. Que pai que você tem? Está vendo? Porque quando você desacredita a mensagem de alguém, e quando você desacredita a moral de alguém, você está se colocando numa posição dizendo assim:
Eu sou melhor. Quem é você? Quem é aquela igreja? Quem é esse povo? Cuidado. Eu tenho minha fé, sim, tem, mas seria ela salvadora? Outro fruto, verso 20. Quando eles não conseguiram calar Jesus, eles armaram para prendê-lo. E eles só não prenderam porque Deus não deixou, não era a hora. No entanto, Jesus não foi preso porque ainda não havia chegado sua hora. Mas Jesus, cheio de amor e de graça e de verdade, ele não se intimida, ele prossegue anunciando a mensagem. Só que os falsos crentes, olha o que eles fazem com Jesus, no verso 22, eles contradizem Jesus, eles zombam, eles blasfemam, eles insultam. Trataram Jesus sarcasticamente. Olha o verso 22, os judeus perguntaram, será que Jesus está falando ou planejando cometer suicídio? Quando Jesus diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. É claro que nós não podemos ir para o inferno, você vai tirar a sua vida. Verso 25, quem é você? Perguntaram eles. Verso 48, samaritano endemoniado, respondeu os líderes judeus. Não temos dito que desde o início não temos dito que ele está possuído de demônio. Verso 53, por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Você não passa de um menino, você não tem nem 50 anos, como você pode dizer que viu Abraão? Verso 57, veja a fé, que não é fé salvadora, ela zomba, ela desacredita, ela difama, ela bloqueia o outro. E por fim, quando não conseguem, partem para a violência. Seja essa violência verbal, xingamento ou física. Olha o verso 59. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Quantas pedras a gente taca no outro, quando a gente critica, quando a gente fala mal, quando a gente bloqueia e assim por diante. Então esse é o fruto de vida daqueles que dizem ter fé, mas que não é fé salvadora. É pelo fruto que a gente conhece. Mateus 12, 33 a 35. É pelo fruto da pessoa. Como ela recebe a palavra, como ela recebe um mensageiro da palavra. E aqui eu não estou dizendo só de pastor, não. Um irmão, uma irmã maduros na fé, que em amor e graça confronta com a verdade e diz, não é bem assim não, minha irmã, não é bem assim não, meu irmão. Como é que você reage? Se esse é o fruto, qual é a fonte? Onde a fé que não é fé salvadora bebe? Em primeiro lugar, ela bebe do eu e não de Cristo. Veja que os fariseus eram cheios de autojustificação. Autojustificação. Mostrando que a fonte deles não é a fé, o eu. De que forma esses judeus aqui estavam se autojustificando? Através da etnia deles. Eles diziam, não, nós somos descendência legítima de Abraão. A religiosidade deles, nós cumprimos nossos votos, nossas penitências. E outra forma é a moral. Não, nosso padrão é melhor do que muitos deles. É assim que a fé não salvadora justifica-se, ou se auto-justifica, através de superioridade racial, talvez, religiosa. E antes de você chegar na igreja, eu já estava aqui, nasci aqui. Quantas vezes eu vi isso? Não aqui, graças a Deus, mas de onde vim. Carreguei tijolo para fazer essas paredes. Onde você estava? Aqui não tem isso, graças a Deus, né? Então essa superioridade, essa religiosidade, essa moralidade. Olha o verso 33. Somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. E o que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado.
O escravo não é membro, vocês não são membros da família, porque vocês vivem pecando. E aí no verso 36 ele diz, se vocês querem ser livres, quem vai libertar vocês é o Filho, é Jesus. Sim, eu sei que sanguineamente falando, vocês são descendentes de Abraão, mas só que vocês querem me matar, vocês dão provas de que vocês são de Abraão, coisa nenhuma. Porque verdadeiramente filho de Abraão, Paulo diz em Romanos 2, 29, judeu verdadeiro é quem é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração. Em Gálatas 3:7, Paulo diz, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Cuidado com essa onda de achar que aquela Jerusalém lá onde querem levar a capital é a Jerusalém da Bíblia, não é não, aquele povo odeia Jesus. Aquele povo odeia Jesus. Você, crente, fiel, verdadeiro, é mais descendente de Abraão do que alguém que tenha linhagem sanguínea perfeita, mas não crê em Jesus. Ou você não acredita no Novo Testamento? Paulo diz isso, judeu verdadeiro é o que é no íntimo. A circuncisão verdadeira é a do coração. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem em Jesus, o Messias de Israel. O Israel de Deus é a igreja, é todo aquele que crê em Jesus. Cristo é quem nos justifica, não é a circuncisão, não é o batismo, não é nosso ritual religioso, não. Então, não seja como esses judeus, líderes religiosos, que alimentam essa fé não salvadora no eu, no que fazem, na linhagem bonita, na moralidade deles. Não, a autojustificação é o caminho mais curto para o inferno. Está cheio de gente que se auto-justifica no inferno, da mesma forma que nos presídios, nós encontramos um monte de gente que diz assim, não fiz nada, sou inocente. Não é assim? Aparece um escândalo de um desses políticos, não, isso é invenção. Eu falo, meu Deus do céu, que tanto de santo no mundo, vamos prender a polícia inteira, vamos fechar, só tem santo. Autojustificação. Bebem do eu. Segundo, a segunda fonte, não bebem de Cristo, bebem do diabo. Bebem do diabo. Jesus diz isso. E antes de alguém achar que Jesus é antissemita, que Jesus está contra judeu, chamando o judeu de filho do diabo, saiba que o Novo Testamento diz que todo aquele que não é de Cristo é guiado pelo diabo. Segundo os Coríntios 4:4, fala que o diabo cegou a mente dos que não creem, para que eles não vejam a luz de Jesus. Efésios 2, de 1 a 3, diz que antes de Cristo, todos nós obedecíamos ao comando do diabo. Todos. Paulo não está dizendo aqui todos, menos os filhos de crente. Todos. Antes de Cristo. Obedecíamos ao comando dos poderes do mundo invisível, judeus e gentios. Mas os judeus aqui nos dão uma boa prova de como o diabo é capaz de cegar alguém para que essa pessoa não veja Jesus. Tenha paciência e veja comigo, João 8:39. Eles dizem assim, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Como assim? Abraão creu para a justiça, diz Paulo em Romanos. Abraão creu, vocês não creem. Abraão viveu em amor, vocês não amam. Vocês não são filhos de Abraão. Em vez disso, vocês procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que eu vi de Deus. Abraão nunca quis me matar. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Aí eles ficam irados. Não, nós somos filhos verdadeiros, não somos ilegítimos como você. O próprio Deus é nosso pai. Jesus diz, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam. Quando alguém diz assim, Deus é pai de todo mundo. Tá, Deus criou todo mundo, é verdade. Mas Ele é pai só daqueles que amam o Filho. Porque eu venho até vocês da parte de Deus, não estou aqui por minha própria conta. E aí ele diz no verso 43, vocês não entendem o que eu estou dizendo, porque vocês são filhos do diabo.
filhos do diabo não entendem o que o Evangelho de Jesus diz. Isso é muito sério, gente. Conversão é um ato de libertação. É a terceira fonte na qual eles bebem, além da autojustificação, mostrando que eles bebem do eu, além da escravidão que impedia eles de verem Jesus, enxergar Jesus, amar Jesus, querer Jesus, praticar o amor de Jesus. Depois vocês leiam do verso 39 ao verso 47 e vejam de que forma o diabo cega. O diabo impede a gente de ouvir, de entender a palavra, de querer, de amar Jesus, enfim. Então eles eram escravos, bebiam do diabo, se auto-justificavam, bebiam do eu, e por fim eles partiram para destruir Jesus, dizendo assim: nós bebemos do ódio e não do amor. E aí eles gritaram no verso 48, samaritano endemoniado, não temos dito desde o início que se você tem demônio, o demônio é quem possui você? E aí Jesus, que em amor e graça, continua confrontando, continua exortando e se revela a eles e diz: eu sou o grande eu sou, verso 58. Eles ficaram loucos, pegaram pedras e só não acabaram com Jesus a pedradas. Porque Jesus se ocultou deles e saiu do templo. Bebem do ódio e não do amor. De onde você bebe? Do eu, do diabo, do ódio. Deus permitindo, a gente vai voltar a esse texto. Hoje nós tivemos uma visão geral. Eu quero voltar a esse texto, João 8:31. E quero ver o significado de: vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Depois eu quero voltar ao versículo do Bolsonaro. Conhecerão a verdade os libertará. O que significa isso? E por fim, eu quero ver com vocês, no verso 51, que significado de: quem obedecer o meu ensino, jamais morrerá. Como assim? Se todo dia, toda hora, pessoas e crentes são enterrados, o que significa morrer e não morrer? Mas hoje, o que a gente precisa terminar dizendo é: não seja um politicamente correto, seja crente. Fale a verdade em amor, a verdade dói, mas ela liberta. Não queira amigos politicamente corretos, queiram pessoas que te amam e que sejam capazes de, com graça e verdade, ajudar você, exortar você. Para que você possa conhecer a verdade, para que essa verdade te liberte e gere vida em você a cada dia. Hoje à noite eu estou aqui para te dizer: chega de autojustificação, chega, não beba mais do seu eu. Clame por libertação, abandone as armas da destruição, arrependa-se, venha para Jesus, permaneça em Jesus, conheça a verdade e a verdade te libertará. Eu sei, a verdade dói. Ah, como eu sei. Mas a verdade liberta. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, pegue esses 5 pães e 2 peixinhos e alimente a nossa alma. Abra os nossos olhos. Não permita que nenhum dos que me ouvem tenha um tipo de fé que não é fé salvadora. Que eles saiam daqui, todos nós, eu e meus irmãos, incomodados. Não nos deixe pecar confortavelmente. Não nos deixe pecar confortavelmente. Livra-nos da fé falsificada, que no final nos destrói. Ó Deus, faça-nos ter a fé que bebe em Jesus, que come de Jesus, que busca a verdade em Jesus, que busca vida em Jesus, que busca o caminho de Jesus,
e que como fruto produz amor e boas obras, e que fala a verdade em amor. Livra-nos de beber do nosso próprio eu, livra-nos da cegueira que o diabo coloca, livra-nos do ódio. Ó Deus, a verdade dói, mas liberta. Faça-nos entender isso. Produza salvação aqui e agora. Pode ser haver alguém aqui, Deus, que precisa hoje à noite dizer: eu me rendo a Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa, o Senhor agora, com graça e poder, abrir esse coração e dizer: Senhor, eu me rendo. Eu não bebo mais do eu não quero mais beber de mim mesmo, das minhas justificativas, eu não quero beber mais da minha autojustificação, eu não quero beber mais da minha moralidade, eu não quero beber mais dos meus privilégios, das minhas condições, eu quero beber da cruz de Jesus. Ó Deus, produza isso agora. Não deixe ninguém sair daqui com os olhos vendados pelo diabo, em que assim não possam ver a verdade, ouvir a verdade. Que ninguém saia daqui com ódio, porque eu conheço o efeito da palavra, eu sei que a palavra, no coração endurecido, gera ódio, eu sei. Não permita que seja assim. Ó Deus, traga vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.